Vocês estão sabendo o que está acontecendo nesse momento, nesse exato momento que estou gravando esse vídeo? A escalada, a possibilidade de uma terceira guerra mundial é real. Nós vamos mostrar aqui para vocês o que as nações estão fazendo, o que as nações estão falando, os seus líderes, para que vocês entendam que momento tremendo o mundo está passando nesse exato momento. Enquanto falo aqui para vocês, enquanto estou gravando esse vídeo, nações estão se degladiando com outras nações e o número delas está a aumentar. Nós vamos mostrar aqui para vocês. Esse vídeo é um vídeo muito sério. Nós vamos mostrar aqui as manchetes para vocês. É preciso que ao terminar esse vídeo você tenha uma reunião com sua família. É preciso que você coloque todos assentados e você fale para eles do momento que nós estamos vivendo e do que está para surgir muito, muito em breve. Você precisa também falar para os seus vizinhos. Você precisa falar para todos aqueles que você ama. Nós vamos abordar esse tema, mostrar para vocês o que a palavra de Deus nos diz e o Espírito de profecia, para que você entenda que tempo solene nós estamos vivendo nesse exato momento. Nesse momento, nós vamos entrar nesse assunto. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus, por favor, que cada mente, que cada pessoa que esteja analisando esse vídeo, possa então entender o momento supremo, o momento tremendo que nós estamos vivendo, Senhor. É hora de acordar, é hora de despertar desse sono maldito, Senhor. Sacode-nos, Senhor. Desperta-nos, Senhor. Que a nossa família seja salva, que os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos inimigos também sejam salvos. Ó Deus eterno, que momento o mundo está passando nessa hora, enquanto oro a Ti, Senhor. Abençoa cada um de nós, que possamos espalhar esse vídeo, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas para que se ponham em pé, para que se ponham dispostos a avançar esse evangelho, santificados pela Tua palavra, e que nós possamos ser transformados pelo poder de Jesus Cristo em nós. Ó Deus querido, abençoa, Senhor, esse momento que vamos estudar a Tua palavra, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Queridos amigos, a primeira manchete que eu quero compartilhar com vocês é essa. Urgente, o Irã afirma que vai responder aos, vocês estão lendo aí, dos Estados Unidos. Ele vai responder com a mesma dureza e proporção com que foi atacado. Outra manchete, o Irã faz isso, você está lendo aí, com as bases dos Estados Unidos no Catar e no Iraque, em resposta ao que Trump fez. Você está vendo aí ao que o Trump fez. Outra manchete, o espaço aéreo fechado. E esse tipo de ação vai afetar voos no mundo inteiro. Todos os aeroportos do mundo serão afetados pela situação que está acontecendo agora no Oriente. Outra manchete, nenhum ato dos Estados Unidos ficará sem resposta, diz o Irã, após lançar essas coisas, vocês estão lendo aí na manchete, contra a base dos Estados Unidos no Catar. Agora nós vamos para uma outra situação, o outro lado do planeta. A tensão também existe, as nações também estão iradas. Nós vamos ver que a OTAN expande gasto militar e alerta a Rússia. Resposta seria devastadora. Meus amados, nós temos agora uma outra manchete falando sobre as outras nações do outro lado do planeta. Aqui nos diz o seguinte: Putin diz que o que os Estados Unidos fez com o Irã, você está lendo aí,
muitas palavras nós não podemos falar, é infundado e aproxima o mundo de grande perigo. Vocês estão ouvindo? Aproxima o mundo de grande perigo. Nós temos uma outra manchete agora da Fox News. Diz assim: a Rússia afirma que o que os Estados Unidos fez com o Irã abriu a caixa de Pandora e pode levar o mundo a uma catástrofe. Nós não podemos falar essa palavrinha. A primeira sílaba é nu, depois a outra é clear. Agora vocês estão entendendo, né? Então, meus queridos, não sou eu que estou falando, é o próprio presidente, o líder da Rússia falando. Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Várias nações, nós temos outras manchetes aqui para mostrar, é porque não dá tempo, mas várias outras nações estão envolvidas, como os Emirados Árabes Unidos. Eles estão ali, a região de Dubai, aquela região de Omã, aquela região ali, eles estão preparados, eles estão com os céus fechados. Existem outros países ali também, o Líbano também, outros e outros países que estão em tensão, estão com os céus fechados, o espaço aéreo fechado. Nós estamos, hoje teve uma reunião do presidente Donald Trump com os seus generais. Meus queridos, vocês estão vendo que as nações estão iradas? Vocês estão observando que as nações estão iradas? Mas o que é que a Bíblia fala? Por que eu falei que você precisa reunir a sua família? Você precisa avisar os seus vizinhos. Você precisa falar o que está acontecendo para os seus amigos e os inimigos também. A Bíblia nos diz, em Apocalipse 11, verso 18, o seguinte: iraram-se as nações e veio a tua ira. Você está entendendo? Nós vamos aqui abrir para você, para dizer a você o que é que acontece depois. Olha só, eu estou buscando aqui o livro de Apocalipse, para ler para vocês de maneira mais detalhada. Apocalipse 11, verso 18, observa: as nações se iraram e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. O tempo de dar o galardão aos profetas, aos servos e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruires os que destroem a terra. Meus queridos, nós estamos vendo as nações iradas, e a palavra de Deus nos diz que quando essas nações estivessem iradas, nesse tempo que as nações estarão iradas, então virá a ira do Senhor. Chegará o tempo do julgamento, é o que diz Apocalipse 11, 18. E também o momento de dar a herança, o galardão, a recompensa aos profetas, aos servos, aos santos, aos que temem o nome de Deus, aos pequenos, aos grandes, e finalmente fala que é tempo também do Senhor destruir os que destroem a terra. Meus queridos, como estamos próximos ao fim de todas as coisas? Como estamos próximos à volta de Jesus? Aí você pensa assim: mas tudo isso são ventos, daqui a pouco tudo isso acalma. Eu digo a você que não. E eu vou falar para você por que não. Estamos ouvindo de guerras e rumores de guerras, segundo o que explica Mateus 24. Estamos vendo que as nações estão iradas e que esse é o tempo da ira do Senhor. E nós sabemos que quando falarem de paz, o que é que a Bíblia nos diz? E quando clamarem paz, paz, virá repentina destruição. E se você daqui para frente ouvir falar de paz, paz, é porque chegará então a repentina destruição. Meus amados, eu fiz uma busca sobre alguns versos do Espírito de Profecia, os escritos da profetisa do Senhor, e olha só que
pérolas eu encontrei. Vamos passar para você agora. Primeiros Escritos, página 36, vi que a ira das nações, a ira de Deus e o tempo de julgar os mortos eram eventos distintos e separados, um seguindo ao outro, exatamente como nós falamos. Primeiro a ira das nações e depois a ira do Senhor. Vi também que Miguel não se levantou ainda e que o tempo de angústia, qual nunca houve, ainda não começou. As nações estão agora se irando, mas quando nosso sumo sacerdote terminar sua obra no santuário, ele se levantará, vestirá as vestes de vingança, e então as 7 últimas pragas serão derramadas. Avisa os teus queridos, reúne tua família, fala para os teus vizinhos. Isso que eu acabei de ler. Você não tem coragem de falar? Envia para eles esse vídeo. Agora nós vamos ler para vocês Evidências do Cristianismo, página 85-86, baseada em Primeiros Escritos, que nos diz assim: enquanto a obra da salvação se encerra, problemas virão sobre a terra, e as nações estarão, o quê? Iradas, porém contidas, de forma que não impeçam a obra do terceiro anjo. Nesse tempo, a chuva serôdia será derramada, preparando os santos para as últimas 7 pragas. Meus queridos, você entendeu o que nós acabamos de falar? O que eu acabei de falar? Aqui, a profetisa nos diz que no tempo da ira das nações, não explodirá a guerra, não, porque haverá a chuva serôdia. E essa chuva serôdia virá, nós receberemos o Espírito Santo, preparando os santos para o derramamento das 7 últimas pragas. Meu amado, minha amada, que tempos solenes! Se nós estamos vendo então as nações iradas, nós sabemos que a chuva serôdia virá. Esse é o momento, você entende agora? Em nome de Jesus, você entende agora que esse é o momento de receber a chuva serôdia. Mas como? Assistindo os seriados imundos que muitos assistem, como com a boca suja que muitos têm, como com tantas brigas e discussões dentro de casa, como com tanta inveja, dissensões, problemas, discussões, ciúmes, guerras nas próprias igrejas, a ponto de irmãos quase se devorarem a outros irmãos, como fala a palavra de Deus. É assim que vamos receber a chuva serôdia, com pecados secretos, com pecados acariciados. É assim que vamos receber a chuva serôdia, com orações cínicas na presença de Deus. Aquela oração que você fala do seu pecado e já faz anos e décadas que você não abandona, sabendo que Jesus Cristo te dá todo o poder no céu e na terra para abandonar esse pecado. Você não abandona esse pecado, ou eu não abandono esses pecados, porque nós não queremos. Essa é a verdade. Porque eles são joias para nós. Eles são aquilo que nós tomamos por precioso. É por isso que nós não abandonamos, porque poder em Jesus Cristo, que habita em mim e habita em você, poder para isso você tem até de sobra. Então clama agora, e esse poder será dado agora. E nesse momento, agora, eu profetizo, porque eu estou falando a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Nesse momento você será curado. Você será curado nesse momento. Se você crer que Jesus habita em você, se você crer que Ele tem todo o poder no céu e na terra, se você crer que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, se você crer que a palavra de Deus é espírito e é vida, se você crer que essa palavra se cumpre imediatamente quando ela é lida com fé, então você receberá o poder para a vitória sobre o pecado, e você receberá o Espírito Santo, e você receberá força para vencer as hostes do mal, se você tiver
a graça, a alegria e a força de Jesus Cristo para falar: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se você, meu amigo, crer, você será assim abençoado. Finalmente, Experiências e Visões, página 186, nos diz, com precisão infalível: o infinito ainda mantém o registro de todas as nações. Quando os números alcançam aquilo que Deus fixou, então começa a ira. A conta é encerrada. A paciência divina cessa. A crise está próxima. Eu acabei de ler para vocês o que está escrito pelo Espírito de Profecia. E para terminar, volume 2 de Testemunhos Seletos, página 64, e volume 5, página 208, nos diz: ao longo de cada século, os obreiros do mal têm acumulado ira para o dia da ira. E quando chega o tempo em que a iniquidade enche a medida da misericórdia de Deus, sua ira vem, sem mistura de misericórdia, e então se verá quão terrível é esgotar a paciência divina. Meus queridos, Deus está esperando que venhamos a nos arrepender. Deus está esperando que tenhamos uma verdadeira conversão. Deus está esperando que nós possamos frutificar os frutos do Espírito, que são os frutos de Jesus, que habita em mim e em você, se você crer. Deus está esperando, mas a sua paciência tem limite, e eu estou dizendo a você, ela está prestes a se acabar. Meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, por favor, em nome de Jesus, busque ao Senhor ao terminar esse vídeo. Caia de joelhos, clame a Ele: Senhor, eu tenho vivido uma vida artificial. Eu tenho vivido uma vida somente de aparências, religiosamente, uma vida de religiosidade nominal. Ó Deus, eu quero ser um verdadeiro cristão. Ó Deus, salva-me de mim mesmo. Ó Deus, faz de mim, Senhor, um homem de Deus. Faz de mim, Senhor, uma pessoa completamente entregue a Jesus, porque se não for assim, eu estarei completamente perdido. Tem misericórdia de mim, Senhor. Salva-me de mim mesmo, eu repito, e que Jesus tome posse de mim de maneira plena, definitiva e até o fim dos dias e por toda a eternidade. Junte-se a nós, orando uns pelos outros. Junte-se a nós nessa grande cruzada de oração, para que nós possamos receber o Santo Espírito, possamos receber a chuva serôdia, porque chegou a hora, igreja. Chegou a hora, igreja. Não é mais tempo de brincar com as coisas santas. A paciência do Senhor está chegando ao fim, mas os seus braços continuam abertos para receber você, para te abençoar, para tomar posse do seu ser e para que você saia abençoando outros, realizando milagres e maravilhas, com o poder do novo Pentecostes, com o poder da chuva serôdia, com o poder do Cristo vivo, pleno em sua vida. Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus, o poderoso Cristo. Amém e amém.